Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. O tema da pregação é: nada é impossível para Deus. Iremos abordar 3 passagens, mas antes de entrarmos no tema, quando eu penso em nada é impossível para Deus, me vem à mente algumas passagens, como por exemplo Salmos 8. E os irmãos que têm a Bíblia em mãos, peço que abram a Bíblia no livro de Salmos. Salmos do hebraico Tehillim, que significa louvores, e do grego psalmoi, de onde vem a palavra Salmos. O Salmos 8 contém 9 versículos e eu irei recitá-los, e está escrito: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres enmudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. O versículo 9: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, nada é impossível para Deus. A outra passagem que me vem em mente está em Naum, capítulo 1, dos versículos 3 ao 5. Irei recitá-los, e está escrito: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais não sendo culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e míngua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. O versículo 5: Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Amados, esse é o Deus que nós servimos. Os montes, que são muito maiores do que nós, tremem perante ele. Devemos servi-lo com temor e tremor, e reverenciar a ele. Abordaremos 3 passagens com o tema nada é impossível para Deus. A primeira se encontra em Lucas, capítulo 1. Os irmãos que têm a Bíblia em mãos, peço que abram o Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 13, que está escrito: Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará a luz um filho, a quem darás o nome de João. Apenas para contextualizar, Zacarias, ele duvidou da palavra e acabou ficando mudo até o nascimento da criança. Anjo do hebraico malach, do grego angelos, significa mensageiro, e quando você duvida do mensageiro, você está duvidando daquele que o enviou. Ou seja, Zacarias duvidou de Deus e acabou ficando mudo até o nascimento da criança. Deus, ele não se ira com o nosso questionamento se for uma pergunta sincera, mas ele se enfurece com a incredulidade. Veremos Maria, isso está no versículo 26 de Lucas, capítulo 1, está escrito: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. O versículo 30: Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás na luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O versículo 34, a pergunta de Maria: Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. O versículo 35, o anjo explica: Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Amados, Maria, ela questionou, mas depois
ela acreditou. Amém. Ainda no versículo 35, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. O versículo 37, tenham ele em mente, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amados, nada é impossível para Deus. E no versículo 38 está escrito: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amados, Maria, ela questionou, mas depois ela acreditou. O que aconteceu com Maria era algo extraordinário, que aconteceu apenas uma vez na história e não se repetirá. Zacarias conhecia a história do patriarca Abraão, que era muito semelhante à sua. Abraão e Sara já eram idosos, e Sara inclusive era estéril. Uma situação bem similar à de Zacarias. Ele e Isabel eram idosos e Isabel era estéril. Entretanto, Zacarias escolheu duvidar, mas Maria primeiro pergunta, depois ela acredita, como está no versículo 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. O próprio Jesus, quando estava na cruz do Calvário, ele questiona, ele cita aquilo que está no Salmos 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acha longe de minha salvação? As palavras de meu bramido. Do hebraico, Eli, Eli, lama sabachthani. Entretanto, ele confia, como está em Lucas, capítulo 23, no versículo 46, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Deus não se ira com o nosso questionamento, mas sim com a nossa incredulidade. Sejam como Maria e não como Zacarias. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O versículo 6 ainda de Hebreus capítulo 11: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. A segunda passagem que abordaremos se encontra em Marcos, e é uma passagem longa. Eu recomendo os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Marcos, o capítulo 9, o jovem possesso de um espírito mudo e surdo. A partir do versículo 14, ele é recitado, está escrito: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-me. Quando ele viu a Jesus, o espírito imundo imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, devolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele perguntou isso para o Filho de Deus. No versículo 23 está escrito: e tenham ele em mente. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Do grego panta de natá, topis dalanti. Porque eu citei em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. O versículo 24: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu, e ele se levantou. Versículo 28:
quando entrou em casa os seus discípulos e perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? O versículo 29 respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Aleluia. Jejuem e orem. Jesus nos deu a mesma autoridade sobre os espíritos imundos. Isso está em Lucas, capítulo 10, no versículo 19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E a última passagem se encontra em Mateus, capítulo 19, dos versículos 16 ao 26, o jovem rico. No versículo 16 de Mateus capítulo 19 está escrito: e eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Versículo 19: honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? O versículo 26: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amados, 3 versículos para os irmãos decorarem. O primeiro, Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O segundo, Marcos capítulo 9, versículo 23, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E o último, Mateus capítulo 19, versículo 26, que eu acabei de recitar. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O jovem rico cometeu 2 equívocos. O primeiro, ele acreditava em meritocracia. Amados, como disse Jesus no versículo 17 de Mateus capítulo 19, ou só existe um. Nós não somos salvos por obras, mas pela graça mediante a fé, como está em Efésios capítulo 2, o versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Entretanto, as obras acompanham a nossa fé. As obras testificam a fé que nós dizemos ter. Quantas pessoas não dizem eu amo a Deus, entretanto com as suas más obras provam o contrário? Em Tiago capítulo 2, versículo 24 está escrito: verificais que uma pessoa justificada por obras e não por fé somente. Versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Só recapitulando, nós não somos salvos por obras, mas pela graça mediante a fé. Entretanto, as obras testificam a fé que nós dizemos ter. Que a nossa fé não seja apenas de falácias, de palavras jogadas ao vento. O segundo erro do jovem rico: ele amou mais as riquezas do que a Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 24 está escrito: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas traduções, mamon. Amados, não sejam como o jovem rico. Amem a Deus e não as riquezas. Amados, eu termino esta pregação e eu gostaria de falar para os irmãos aquilo que está em Atos, capítulo 17, versículo 11. Eu percebi que nem todos os irmãos estavam com a Bíblia em mãos. Alguns sim. Paulo, ele saiu de Tessalônica e foi para Bereia. E os bereanos, ao invés
de acreditarem em tudo que Paulo falava, eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as Escrituras estavam em conformidade com o que Paulo falava. Então sempre busquem a verdade nas Escrituras. Aleluia. Atos capítulo 17, versículo 11 está escrito: ora, estes de Beré eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Amados, foi falado aqui que haviam pessoas que nem queriam sair de casa. Confiem em Deus, não tenham medo. No Salmos 34, versículo 7 está escrito: o anjo do Senhor acampa a seu redor os que o temem e os livra. O versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Amém, meus queridos? É Deus. Então eu termino esta pregação agradecendo a oportunidade da irmã Lourdes. Ela intercedeu pela minha vida quando eu estava perdido. Também o Senhor colocou o pastor James na minha vida para que ele pudesse me ensinar nos caminhos de Deus. Satanás, ele também tem os seus enviados. Ele enviou muita gente para tentar abalar a minha fé, mas Deus tem colocado pessoas maravilhosas no meu caminho, como a irmã Lourdes, como o pastor James. E por fim, eu termino com Jó capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó, o versículo 2, que está escrito: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado? Porque para Deus nada é impossível. Amém. Deus abençoe.